Gostaria de dar continuidade a esse nosso encontro em torno do mundo dos livros, convidando os nossos os participantes, aqueles que nos ouvem, a um segundo momento, portanto, dedicado a pensar a relação da palavra escrita, do texto e a construção da cidade e, portanto, com a arquitetura. Esse segundo momento é uma mesa redonda, agora um pouco mais longa, organizada pelo professor, arquiteto e historiador Abílio Guerra, com certeza um dos pontos de referência do mundo da edição no Brasil, e que, a partir da Romano Guerra e a partir do site Vitrúvios, vem fazendo uma obra admirável ao longo de mais de 20 anos de atividade, fazendo essa ponte entre texto e construção de cidades, texto e prática da arquitetura. Fico muito honrada, Abílio, de você ter aceito esse nosso convite como membro aqui do Conselho Científico. Eu agradeço em nome do Conselho Científico e em nome do do Comitê Executivo que você tenha aceito de organizar essa mesa e de estar aqui conosco. Sua presença nos honra muito, você sabe disso. Nessa mesa nós ouviremos os nossos convidados pelo Abílio. Primeiramente, o jornalista, mestre em literatura espanhola e doutor em literatura brasileira, professor da USP, Augusto Massi. Augusto Massi foi uma referência para a gente desde muito cedo. Agradeço muito a presença de Augusto também aqui entre nós. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas conheço o seu trabalho e me beneficiei muito dele. Agradeço muito, sobretudo, no seu trabalho nas Duas Cidades, na editora Duas Cidades, desde muito antes, e depois, evidentemente, também na COSAC Naif. Sua sensibilidade para a arquitetura merece o reconhecimento de toda a nossa área por tudo que você abriu de espaço para autores, arquitetos, urbanistas, pensadores. Meu muito obrigada. Depois teremos dessa mesma mesa também o arquiteto e urbanista Ângelo Bucci. Ângelo é uma referência entre os arquitetos da nova geração aqui no Brasil, paulista, professor já de inúmeras universidades através do mundo, e que também escreve, e que, portanto, mantém uma relação estreita entre sua prática projetual e uma reflexão de natureza teórica sobre aquilo que ele constrói. Depois também, obrigada, Ângelo, também por estar aqui conosco. Temos o arquiteto, que pouca gente sabe que ele é arquiteto, Milton Atum, nascido em Manaus, e que é arquiteto e urbanista formado também em São Paulo pela USP, e que vem desenvolvendo uma prosa, se a gente puder dizer assim, poética, mas que tem a riqueza do lado quase tangível e visual dos seus próprios textos. Além de tudo, também sublinhando uma dimensão da imaginação nos seus textos que nos ajudam a pensar nessa faculdade que os arquitetos muitas vezes refreiam, que é a sua própria capacidade de, ao ficcionalizar, ao imaginar o vir a ser da arquitetura, é preciso que a imaginação, que o campo da imaginação esteja aberto. E, nesse ponto, a obra de Milton Atum
tem nos ajudado também a pensar de forma direta ou indireta as questões de cidade e as questões da construção da forma da cidade para além da própria forma. A nossa outra convidada é a professora Sônia Marques, professora da Universidade Federal de Pernambuco, arquiteta, urbanista e doutora em sociologia, formada na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Sônia é uma inteligência rápida, é uma inteligência arguta, de uma inteligência cortante e tão necessária também na nossa experiência crítica. E surpresa também para mim, Sônia também escreve e poesia. E então dá o tom um pouco também literário nessa nossa noite. Eu tenho certeza que nós teremos aqui um momento de muita inteligência e de muita sensibilidade, porque cada autor aqui citado lerá algum trecho de sua própria obra, e eu tenho certeza que, como acontece com as grandes obras de arquitetura, nós estaremos, pouco a pouco, levados a uma outra dimensão, para além, talvez, dos nossos cotidianos, às vezes tão áridos, às vezes tão difíceis. São pessoas formidáveis, aquelas que nós vamos ouvir agora, porque são aquelas pessoas que fazem essa operação que é um enigma, que nos fazem sair, muitas vezes, daquela situação concreta em que estamos para pensar de outra forma. E é por isso que eu os agradeço muito de estar aqui com a gente, e agradeço mais uma vez o Abílio por essa colaboração e por essa presença magnífica entre nós. Obrigada, Abílio. A palavra é de vocês. Olá, boa noite. Primeira coisa, a gente precisa fazer um pequeno teste de som. Vocês estão me ouvindo? Ok? Então, boa noite, Newton. Você liga o som, por favor? Oi, boa noite. Boa noite. Ângelo, boa noite. Boa noite, Abílio. Boa noite, Augusto. Sônia, Augusto, todos. Boa noite a todos. E Sônia? Eu não te ouvi, Sônia. Pronto. Maravilha. Agora, boa Bem, noite. Fizemos o nosso teste ao vivo. Muito bom, já começamos no improviso bem brasileiro. Eu agradeço muito a organização da UIAR, do Congresso UIAR 2021, Rio de Janeiro, em especial na figura da Margarete da Silva Pereira, que me fez esse convite. Agradeço muito também aos convidados que acolheram, né, essa sugestão de fazer uma conversa desse tipo. Eu dei o nome A Cidade e Seus Simulacros, né, o livro e urbano, pensando muito, né, naquela imagem de Lucrécio, que cada coisa no mundo exala, né, seus simulacros, e cada um, ao bater na sua própria retina, acaba tendo uma visão muito particular do que o cerca, né? Então, essas múltiplas cidades que habitam a mente e o coração de cada um de nós. Uma certa ocasião, Le Corbusier, fazendo uma conferência, disse que o barato dele, o que ele gostava mesmo, era de construir. Quando não dava para construir, ele projetava. Quando não dava para projetar, ele escrevia. E quando não dava para escrever, ele falava, que era o que ele estava fazendo, ele estava fazendo uma conferência. E para ele, falar era fazer arquitetura. Então, de certa maneira, né, por uma entrada um pouco enviesada, a gente vai falar um pouco da arquitetura e principalmente das cidades, né? Bem, o que nos aproxima aqui, os 5 que estão aqui, é que nós estamos, de alguma maneira, relacionados ao livro, como autores, todos nós, como editor, como tradutor,
o caso do Milton e da Sônia, como organizador de obras, todos nós, em algum momento da nossa vida, profissionalmente, até como amantes dessa área, a gente trabalhou com certa seriedade ou com muita seriedade sobre a questão. Já foi muito bem apresentada a mesa, né, pela Margarete, até o seu próprio funcionamento, então eu não vou me estender muito nessa apresentação, né? Até eu tinha feito aqui uma sinopse, né? A biografia de cada um dos convidados é imensa, fiz uma sinopse, mas a Margarete já deu o tom, eu acho que a gente já pode entrar na própria programação mesmo, né? Uma vez eu fui no lançamento do livro do Milton Ratum e eu vi ele lendo, né, uma passagem do livro, eu fiquei encantado com aquilo. E daí surgiu essa ideia, né? E daí eu tinha que convidá-lo obrigatoriamente para estar aqui. Então a gente vai ter então essa possibilidade, né, de ouvir as pessoas, ouvir os escritores lendo um pequeno trecho. E até depois que ler o trecho, né, a gente vai um pouco verificar quais são as circunstâncias e tentar entender melhor. Afinal, todo texto ele é muito cifrado, por mais simples que seja. Eu convido o Ângelo para iniciar a nossa jornada aí pelo mundo das palavras. Bom, obrigado, Abílio. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês e me sinto não um intruso, mas porque convidado pelo Abílio, mas é uma aventura para mim tentar me expressar por um texto. E eu queria dizer, eu vou ler um trechinho disso aqui. Quem me fez publicar é o Abílio Guerra, então ele é 2 vezes culpado pela minha participação hoje aqui, e que é uma pequena publicação que resultou de um trabalho que eu fiz, que é um doutorado, e que tinha como foco principal procurar entender como a experiência ou a vivência de uma cidade, no caso São Paulo, participa do nosso jeito de pensar a arquitetura. Então, tem um esforço assim de ir conhecendo um pouco a gênese dessa imaginação provocada pela vivência da cidade. Embora um trabalho com esse compromisso acadêmico, às vezes me permitia uma certa licença. E o trechinho que eu vou ler é talvez um desses trechos, em que eu imagino como a gente perceberia as coisas se não pudéssemos exatamente ver. Então, que parte, né, antes da leitura, de a imagem que foi muito divulgado, uma época, uma fotografia de satélite da cidade durante a noite, com as luzes acesas. Então, é o seguinte: e se aquela imagem capturada não tivesse luz nenhuma? Se a gente estivesse aqui nessa cidade completamente às escuras? Se, como naquela imagem, fosse noite no planeta inteiro ao mesmo tempo, isto é, noite durante as 24 horas de cada dia. A dimensão mecânica da cidade operando integralmente, todos os habitantes nas suas atividades cotidianas, nas conversas animadas, porém todos no escuro mais absoluto. De maneira que dos edifícios, de todas as construções e dos artefatos que fazem possível nossa existência na cidade, não pudéssemos discernir o menor indício visual. Se vivêssemos nessas condições por tempo suficiente para que apagássemos também da memória as imagens visuais que dela tínhamos guardadas, de tal maneira que tudo que já não passasse de vaga lembrança ou reminiscência escassa. E se nesse quadro, por assim dizer, pintado de escuros, alguém sacasse uma lanterna muito especial, de facho paralelo e fechado, para apagar a profundidade,
e de alcance limitado para apagar as distâncias, e cuja luz tivesse a propriedade de atravessar paredes para apagar os obstáculos visuais quando fosse o caso. Essa lanterna corresponderia aos olhos de nós todos olhando ao mesmo tempo, como se o impacto da luz daquela lanterna dos anteparos guiasse o gume do nosso olhar, já desacostumado a ver. Através desse dispositivo, poderíamos ver a cidade de novo, contudo, sem jamais vê-la inteira. Nem mesmo um único edifício caberia completo no foco desse olhar. Assim, reconstruiríamos as imagens a partir dos seus fragmentos, sucessivamente postos em focos por alguns instantes e, em seguida, apagados para ser sustentados somente na memória. Desde o primeiro pedaço revelado, faríamos já uma primeira imagem da cidade, inteira a cada instante. A cada novo objeto iluminado, outra totalidade apareceria para ser imediatamente desfeita em uma nova no seguinte objeto focado. Essa lanterna nos revelaria as construções da cidade desmontadas nos seus elementos constitutivos, os objetos em plena potência propositiva. Com ela, elaboraríamos as nossas proposições a partir de novos arranjos de objetos, novos fatos. Com os fragmentos dos artefatos existentes, presentes, montaríamos os artefatos futuros. Com os mesmos fragmentos existentes, também seria possível conhecer as cidades mais antigas. Os fragmentos conteriam todos os tempos, como se, com a luz apagada, tudo se tornasse imagem numa memória solidária à imaginação. Assim, o acervo acumulado tenderia a perder o peso paralisante que traga e imobiliza para ser todo ele a leveza tensa de potência propositiva, para ser todo ele possibilidade. Ficção parece ser considerar que haja uma luz que ilumine tudo ao tempo todo, que a cidade seja uma totalidade fixa e estável. É bem verdade que o sol aponta no horizonte a cada manhã, que as luzes da cidade se acendem todas as noites, que a gente caminha por aí vendo mais ou menos por onde. Por outro lado, a suposição daquela lanterna fictícia num ambiente completamente escuro parece estar mais de acordo com o nosso modo atual de ler a cidade, de refazê-la a todo instante, dissolver os fatos que a compõem em busca dos objetos que são a sua substância. É esse o trecho que eu escolhi para ler para a gente hoje. Obrigado. Curiosamente, quando eu escrevi uma pequena resenha, eu escolhi uma parte do que você falou, né? Lá, bem atrás. É um pouco aflitiva a ideia, né, de uma cidade pintada de negro, né, sem uma luz sequer. E creio que o Milton, que é um memorialista contumaz, deve ter ficado aflito numa cidade sem memória também. Vamos aí. Vamos começar comentando? Augusto? Posso começar. Eu na verdade, fiquei assim um pouco relembrando, à medida que você foi falando da situação, da onde você partiu, né? Que está entre o ensaio e realmente a ficção. E eu lembrei de dois textos que talvez sejam interessantes de dar a dimensão da cidade e a ideia que você falou, o que é ler a cidade. O primeiro é um romance do Thomas Hardy, Judas, o Obscuro. Romance que me marcou muito, romance lindo, né? E que tem uma passagem que o personagem principal está olhando de longe e a paisagem é tão vasta, mas era tudo tão escuro que longe ele podia ver pela primeira vez o brilho de uma cidade. Ele sabia que lá longe tinha um facho de luz e ele estava em cima de uma árvore e ele era alguém que trabalhava com restauração, não é? Então, eu achei isso muito bonito pensando no seu texto, quer dizer, isso é quer dizer, século XX, onde a gente não tem uma visão das cidades de cima,
não é? A gente está muito preso ao chão. E, desdobrando nesse sentido, tem um poema do Ferreira Goulart, Uma Fotografia Aérea, que é um poema dos mais bonitos do Goulart, que é exatamente que ele estava trabalhando na revista dos arquitetos, um emprego que ele fazia um bico no início dos anos 60, ele chega no Rio, e ele vê uma fotografia aérea de São Luís do Maranhão. E ele começa o poema falando dessas questões que você falou tão bem. Tem muita semelhança. A ideia é possível ter uma memória, como compor esse mapa noturno, né? Então o Goulart começa a falar, eu devo ter ouvido o ronco do avião passar. E ele vai dando a hora, tudo. Eu devia estar aonde? Ele vai relembrando as pessoas, ele reconstrói São Luís, dizendo que ele podia estar lá, né? E de repente ele fala que no final de tudo, ele fala, mas é apenas uma fotografia. E que se a gente quiser, a gente pode rasgar. Como se dissesse, o verdadeiro poema, a verdadeira leitura está na cabeça dele. A São Luís está lá, a memória está lá intocável, não é? Mas aquela fotografia aérea é que despertou ele. E eu achei que tem uma pulsão sua nesse texto muito bonita, muito parecida, mas com um mapa noturno. E a ideia da lanterna, né? Então me agradou muito, assim, achei bonito e fica como uma referência de duas associações, de dois tempos, como a gente poderia ler a cidade. Legal. Ô, Ângelo, seria legal você comentar um pouco de onde veio essa analogia, essa metáfora, né, como te ocorreu isso? Bom, primeiro agradecer aqui o Augusto, uma maravilha escutar. Vou procurar o Thomas Hart, que eu não conheço, mas o Ferreira Goulart, esse poema tá inclusive no trabalho. Sem dúvida, me marcou. E talvez, se eu disser assim, de onde veio, Abílio, de um modo mais imediato, na verdade, uma montagem que circulou muito da NASA, que mostrava as cidades acesas à noite. E era uma imagem que eu achava um absurdo, porque tinha um mundo inteiro de noite, o que não é possível de existir, mas ela foi montada assim. E eu ficava imaginando os lugares onde as cidades não tinham luz e que desapareciam do mapa, e ficava imaginando que as luzes, na verdade, acendiam de acordo com a pujança econômica de cada lugar, então que aquilo era uma espécie de gráfico, né? Você tinha intensidades de luz que acompanhavam isso. Mas, assim, eu acho que foi esta imagem e tentar comentá-la que provocou um pouco essa ideia. Mas eu talvez tenha uma resistência assim que me acompanha um pouco, que é sempre pensar na onipresença do sentido da visão quando a gente pensa ou fala de arquitetura. Eu penso muito numa coisa que é uma expressão que nós não usamos, que a gente usa cultura sonora, cultura gastronômica, mesmo cultura arquitetônica, mas nós não usamos, eu acho, a expressão cultura espacial, sabe? Como, assim, como se fosse como um cego percebe a cidade ou a arquitetura, né? Porque há disposições de espaços que são... Então, talvez eu tivesse essa coisa que é recorrente de pensar na percepção, né, fora do sentido da visão, muito embora, né, em toda essa ideia da lanterna, é a visão que acende as coisas que estavam ali. Mas tem uma outra razão que é como se fosse por esta imagem
sugerir uma forma de quebrar o que eu chamo do arranjo que aprisiona a potencialidade dos fragmentos, né? Porque a unidade, como a gente percebe, digo, os arquitetos, ela é o edifício, mas o edifício aprisiona os seus componentes naquele arranjo específico. E se a gente é capaz de quebrar esta unidade do edifício para perceber os componentes ou os fragmentos, eles se tornam novamente possíveis de serem organizados em novas disposições arquitetônicas, como se novos edifícios ou novas configurações. Então, o recurso da lanterna é um pouco para deixar evidente essa ideia que, para a prática do projeto, seria uma espécie de método de você não perder, não deixar latente ou adormecida a potência propositiva das coisas. Muito bom. O Thomas Hardy, né, o livro mencionado pelo Augusto, ele tem uma versão para o cinema, que é até um bom filme, que é Tess, né, com a Natasha Kinski, se eu não estou enganado. Bem, temos alguém que vai comentar ainda essa passagem do Ângelo? Então, eu vou convidar o Augusto. Augusto, vamos lá para os seus poemas. Você está sem som, Augusto. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, falar que eu fiquei um pouco preocupado de participar, porque, na verdade, o que eu vou ler aqui é um livro que eu pretendo publicar, um livro que começa na cidade do Rio de Janeiro, com o que eu considero um marco zero, a Igrejinha da Glória, né? E muitos amigos poetas, eu ficava sempre ali no Hotel Novo Mundo, ou no anexo do Glória, frequentando sempre essa região de sebos também, então Flamengo, Catete, Glória. E eu fiz, então, uma série de poemas, pensando que essa é uma região que normalmente ela ficou quase um corredor, que as pessoas não passam mais ali, não vivem, né? Ela foi muito desgastada por várias questões do metrô, e era um jeito de repente, tirar uma história do Rio de Janeiro, do Brasil. O Getúlio se suicidou ali, né, no Palácio do Catete, a gente pensar templos positivistas que, vamos dizer, são inaugurados lá, o Mário de Andrade, que ficou na Taberna da Glória e morou ali pertinho, o próprio Pedro Nava, que eu vou ler aqui uma coisinha rápida. Então, esse lugar é um lugar de muita significação. Mas uma das coisas que me agradava muito era o fato de estar ali um trabalho ligado ao patrimônio histórico, a um período da nossa vida colonial, e que teve uma intervenção muito bonita do Lúcio Costa, fazendo toda aquela murada para chegar até a igrejinha. E eu vendo um livro que foi baseado num filme chamado Risco, se não me engano, Geraldo Mota, tem vários depoimentos, e quando o Le Corbusier volta ao Brasil em 62, tem um momento que ele vai visitar, e a única coisa que ele quer visitar no Rio é a Igrejinha da Glória. E quando ele chega nessa murada, ele bate a mão fortemente nessa murada e fala assim: essa pessoa que fez isso aqui é exatamente como eu, um homem, um camponês, não é? Eu gosto dessas coisas brutas. Aquilo me marcou muito, assim, como uma coisa que ele nem sabia que era o Lúcio Costa, que tinha aproveitado todas aquelas pedras, né? Então, para um paulista, quando chega no aeroporto e vai pelo aterro e vai se hospedar ali no Hotel Novo Mundo, que agora, esses 2 hotéis que têm poemas que eu fiz para esse livro, já são hotéis que foram fechados, né? Mas vamos ao poema. Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Te vejo do avião, te vislumbro do aterro, pela janela do táxi, do morro de Santa Teresa, dos fundos de um hotel, de qualquer rua no Catete, das primeiras linhas de Lucila, encoberta em Dom Casmurro, fixa na noite,
irmandade do tempo, boqueirão da memória, tuas ladeiras, teus recados, teus recessos, leve, 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 me leve de volta, talismã da história. Esse é um poema, então, que tem esse espaço da parte de cima, né, que é até a palavra que a gente usa, glória, de ascensão, e eu vou ler um outro que complementa, que é uma série de poemas dessa região, que se chama Relógio da Glória. Quando o galo das trevas disparou contra as têmporas da noite, maio soletrou sílabas de pólvora. Sobre o relógio da glória, ao lado do pé de ficus, a morte cravou suas esporas. O mundo bateu em retirada. Pedro Nava foi embora. Bom, então, isso é uma coisa que para mim significava bastante nessa experiência da cidade, que a gente vê que o Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, parece que é uma cidade que tem o risco, né? Quer dizer, a gente acompanha os vários edifícios importantes, a cidade colonial com a cidade moderna, a cidade rica, a cidade pobre, quer dizer, você tem vários níveis. Isso é muito diferente, vamos dizer, quando a gente pensa para um paulistano. Então, ao longo desse livro que foi se construindo, tem um momento que eu estava no centro, Hélio Oiticica, vendo uma exposição do Richard Serra, feita só com bolas pintadas nas paredes, né? Círculos, Rio Rounds. E a última sala, quando você entrava na exposição, você entrava e não via nada, não via nenhuma bola, você não entendia porque estava lá. E, de repente, sua cabeça, levantando para cima, tinha um círculo negro pintado. E aí, através desse círculo, eu falo assim, o túnel novo dos teus olhos, e passo para a cidade de São Paulo, como se usasse essa imagem, não é? Então, fechando aqui um pouco essa participação, em São Paulo, os espaços são outros, né? Um desses espaços é o cemitério do Araçá, e que fala assim, quando ainda era menino, voltava calado para casa, interrogava o teu muro alto. Eras o melhor vizinho. Habituado a jogar futebol na sinuosa Rua dos Fundos, estranhava que as bolas não voltassem do teu mundo. Você resistiu ao cerco da cidade que cresceu. Eu também cresci, sempre à tua volta. Repisando o nosso passado, hoje finalmente te visito. Busco meu pai enterrado dentro do teu labirinto. Então, esse já é um poema que entra realmente um aspecto de biografia, né? E eu não sei se vai funcionar para todo mundo que não tem experiência da cidade, eu fecho minha participação. É um rondó da Consolação. Então, é uma rua muito conhecida, muito desvalorizada, supostamente, em São Paulo, já como imaginário. Mas minha avó morava lá embaixo e eu costumava subir a rua depois, né? E o poema fala um pouco disso. Nossa Senhora da Consolação, protegei-nos em nossa peregrinação. Ao cruzar tua estéril e única praça, teus hotéis baratos, cartórios às traças, e no Mackenzie o grafito da mijada. Consolai. Estendei-nos tuas mãos de asfalto e o refrão que nos toma de assalto. Mal partimos de tua morada. Consolai. Dissipai minha solidão de pária na tua ampla quadra mortuária, bombeiros chamuscados de mistério e o vasto paredão do cemitério. Nossa Senhora da Consolação, consolai. Procuro novas capelas tão em voga, a santa prostituição de Dona Olga, tarefas fatigantes da errância. Consolai. Olhai Nossa Senhora das Variedades, pelo sujinho, melhor bisteca da cidade, pela longa lista de loja de lustres, pelo Riviera dos Anônimos Ilustres, pelas 6 salas do Belas Artes. Consolai. Vago na multidão que te envenena, infortúnios que a miséria encena. Em qualquer trecho desta rua, consolai. Nossa Senhora da Consolação, aforismo trágico da contradição, bizarra colisão entre vida e arte, ruga enraizada no rosto da cidade,
nosso último verso moderno. Consolai. É isso. Esse trecho que você sobe é um trecho que eu muito desço. Então, as coisas estão invertidas, né? Você vê o bombeiro à esquerda e eu vejo o bombeiro à direita. Você vê o muro à esquerda, à direita, e eu vejo o muro do cemitério à esquerda. É curioso isso. Mas, de qualquer maneira, Augusto, é a rua que subiu o Flávio de Carvalho, na contramão de uma procissão religiosa, e que causou tanto frisson e tanta conversa, né? Tantas agressões até. Você chegou a pensar nisso quando fez esse poema? Não, nesse eu não pensei. Agora você está falando, é bem interessante, eu não pensei. O que você comentou que eu achei interessante, que eu imaginei um outro poema, com uma outra forma, fazendo uma descida noturna. Quando a minha avó faleceu, eu desci uma noite inteira, várias vezes eu subi e desci a rua, pensando nela e indo até essa região. E era um caminho, é uma rua distinta à noite. Não é? Quer dizer, muitas coisas estão fechadas, não estão funcionando, as faculdades, vamos dizer, as lojas de lustres, mas os bares, vamos dizer, todos os outros elementos estão presentes. Mas a cidade mais vazia, não é? Então, esse é um poema que uma vez só eu li em público e tinha algumas pessoas que iam olhando e falavam assim, ele está subindo a cidade, ele está subindo a rua, está subindo... Eles iam reconhecendo, eram de São Paulo. Daí eu falei, bom, uma pessoa que talvez não tenha essa dimensão da cidade, ela pode sentir, vamos dizer, percorrer a rua, mas você perde esse lado de que, né, se talvez tivesse um poema realmente de outra dimensão, que não fosse um rondó, que não tivesse as rimas, que tivesse o dilacerado um pouco do verso livre, do sujeito caminhando à noite, não é? Talvez isso tivesse uma força e pudesse fazer um jogo interessante. Mas a lembrança que você teve agora desse episódio é também bem forte, é uma coisa do artista, né? O sentido vai no sentido contrário, né? Caminhando contra a procissão de Semana Santa, né? De qualquer maneira, eu acho que você me enganou, porque eu pensei que você fosse ler o pequeno poema Praia. Eu acabei, deixei 2 pares, 2 do Rio, 2 de São Paulo. Eu tirei esse do Praia. E também pensando no tempo, né? Para que todo mundo pudesse falar, fiquei preocupado com essa questão do tempo, se daria. Depois, se todo mundo acabar, a gente tiver mais tempo, estiver conversando, a gente... Mas esse livro, para mim, é importante, nesse sentido de se o poeta é capaz de pegar uma grande cidade, onde ele mora, e ele conseguir falar dessa cidade. Mas também, principalmente, se um poeta é capaz de falar de uma cidade na qual ele não viveu. Né? Eu tinha preparado um textinho aqui falando um pouco disso, né? De o poeta e o romancista, e até com as dimensões, pensando em linhas. O romance, o texto em prosa, você tem que ir até o final e você acha um lugar para fazer o retorno, como na cidade, né? A rua é longa. E na poesia, você, de repente, você pode simplesmente dar com uma praça, você pode dar com um beco, você pode entrar numa rua sem saída. A poesia tem vários tamanhos. A poesia, para diagramar, para quem diagrama livro de poema, é um desastre, né? Vamos dizer, o designer não pode jogar aquilo na página e ir corrigindo depois. Ele tem que ver aonde vem uma palavra depois da outra. Então, eu acho que tem algo que a gente pensa numa estrutura de casa, o poeta tem realmente uma possibilidade de que você pode ler um livro de poemas entrando pela porta dos fundos, o que é difícil você ler um conto começando pelo final, ou um romance, né? Você pode, inclusive, como leitor de poesia, você pode ficar anos lendo os mesmos poemas sem ler o livro inteiro de poema. E aquele livro, aquele poeta te faz sentido. Né? Então, a experiência da leitura já é uma experiência da cidade, né? Ou de construções. Você pensar, você lê a prosa,
é como você pudesse nadar numa piscina com raias. Você é obrigado a manter um alinhamento, ainda que o nadador possa estar pensando num fluxo de imagens louco, ele possa estar, né, mas ele possa dar cambalhota no final da piscina e voltar, mas a verdade é que o poeta, ele tem o trampolim, ele tem que saltar, ele vai até o fundo da piscina, o nado é totalmente disparatado, né, como o Valéry falava, né, a poesia está para a dança, como, vamos dizer, a prosa está para caminhar. Então, eu acho que tem algo na vida de leitor, que a gente acompanhar, que tem essas relações com o livro. Aí eu fiquei pensando, mas do ponto de vista do escritor, é diferente. Porque do ponto de vista do escritor, a gente tem que aprender a deixar a casa, deixar a família, deixar um pouco o mundo que a gente está habituado, né? A gente tem que sair para a rua. A gente, como escritor, tem que sair para o mundo. A gente tem que esquecer Ítaca. Se a gente ficar, né, a gente não sai nunca. A gente tem que abandonar e carregar com a gente o que é essencial, essas memórias. Então, uma das coisas que, para mim, no mundo hoje, onde a gente fala muito de apagar as identidades, né, eu achava uma coisa bonita de um poeta ser capaz de ir para uma outra cidade, começar um livro, que ele começasse falando de um poema da Igrejinha da Glória, que não é a minha cidade, que não é o meu lugar, que é um outro roteiro, mas tentando dialogar com esse outro, que acho que a gente se transforma quando a gente quer, pelo menos, escrever, sair um pouco da gente, né? Quer dizer, o Ângelo, quando está falando da lanterna, das várias cidades, de imaginar, né? Quer dizer, como se a nossa memória fosse capaz de imaginar tudo aquilo que foi fotografado, como você mesmo falou, no meio da noite, né? E tem vidas ali, mesmo com a luz apagada, né? Mesmo as cidades que estão sendo apagadas porque não chegou a luz. Então é muito bonito, eu acho que isso aí é um exercício de passar por um outro lugar, né? É um lugar de passagem, a literatura e a arquitetura cria as passagens, né? Então não é pouca coisa, não é pouca coisa não, as relações são muito fortes, não é à toa que tem Joaquim Cardoso, não é à toa que tem João Cabral, o Manuel Bandeira queria ser arquiteto, né? E você pegar o Drummond, tá lá, Edifício Esplendor, Edifício São Borja, há um hotel em demolição, quer dizer, há muito que a poesia aprende com a arquitetura. Paro por aqui. Interessante você falar de fazer de outra cidade, né? Eu fiz um trabalho com um grande amigo meu, artista plástico, Marco do Vale, um trabalho que chamava A Cidade e Seu Duplo, que era um pouco conhecer a nossa cidade a partir de uma outra cidade totalmente diferente, né? Como se pelo negativo. Outro dia eu estava falando com o Milton também, né? E ele não se lembrou, mas tem um texto do Milton Raton que ele fala de Manaus, ele fala de uma outra cidade do Líbano, como se fosse Manaus. E as duas cidades, né, elas acabam se fundindo numa única cidade, que é uma cidade do espaço afetivo, né, do escritor, né? O Milton que tem essa... Você não se lembra dessa passagem que eu falei, né, Milton? Eu não me lembro, desculpe. Eu deve estar em algum lugar perdido, em algum recanto aí, obscuro, algum desvão da memória. Mas eu achei muito bonito o texto, a passagem do Bucci e também do Ângelo e dos poemas do Augusto, porque eu me lembrei, quando o Ângelo estava lendo, eu me lembrei do primeiro voo noturno, quando eu saí de Manaus e voltei anos depois de Brasília para Manaus. É um voo noturno, então foram 2 horas e 40 minutos na escuridão, sem uma única luz lá embaixo. E aí, de repente, quando o avião se aproxima de Manaus, e naquela época eu era jovem, vocês imaginam, há muito tempo, todos aqui são adolescentes, mas eu já sou mais velho, então
eu me lembro que tinha uma espécie de colar luminoso, ou um labirinto de luzes, e era a minha cidade. Pequeno ainda, modesto, e eu não sabia se era o rio, que é majestoso, é ciclópico, ou se era a floresta. Mas eram as luzes. Eu via, e eu senti uma emoção tão grande, porque eu estava longe havia muito tempo, longe da família, dos amigos, naquele exílio de Brasília, aquela cidade terrível naquela época. Eu vou ler sobre isso. E eu e eu vi aquele colar lá ali né, que parecia um riacho de luzes deitado assim eu dizia, essa é minha cidade invisível, que está se aproximando. Eu achei os poemas do Augusto são belíssimos e muito bandeirianos. Não sei se ele concorda comigo. Concordo, sim, concordo, sim. Tem muita... Tem muito realmente desse Rio de Janeiro, desse São Paulo, tem um pouco de Mário de Andrade, tem um pouco de Manuel Bandeira, né? Aí eu denuncio mesmo o leitor de modernistas históricos, assim, é um roteiro das cidades, né? É, E tem, é, sim, tem um tipo de lirismo perseguido, que é um pouco esse lirismo ainda, eu acho que está ligado a uma experiência moderna. é isso. Nós tivemos aí essa entrada da Amazonas, essa imagem maravilhosa do escuro, e nós temos aí a Sônia, que nasceu no Recife, né? E só que todos nós estamos aqui no Brasil, mas ela está numa cidadezinha banhada pelo Mediterrâneo, lá na França, né, Sônia? O que te sugere em relação à sua cidade? E já aproveito para te colocar a sua hora de também ler suas poesias, mas eu gostaria de saber um pouco o que te sugere essa questão da cidade. Você está sem som, Sônia. Eu tinha lido o poema da Consolação nessa semana, e eu conheço muito pouco São Paulo, né? Então, assim, na verdade, eu conheço muito pouco São Paulo, muito pouco Rio, raramente eu desço, né? E meu Brasil é o da Sudene, né? Até Minas. Quando eu desço, eu estou no exterior. E então, assim, o consolar, e eu me lembrei, né, a Senhora do Perpétuo Socorrei, os sons de Gil, a Consolação, o Consolar, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e que tudo isso, quando você fala, esses são autobiográficos, eu acho que todos são biográficos, né, todos, mesmo a morte do Nava, ela é biográfica, e a gente não pode... Eu digo isso porque eu gosto de estar em Sete, né? Que aqui é minha residência secundária. E eu me sinto muito bem em Sete, é Mediterrâneo, e porque para poder sobreviver, inclusive esse ano, que eu fiquei presa aqui nesse exílio, eu cheguei em março do ano passado. E fiquei um tempão na casa que é na Bretanha, e a Bretanha é muito esquisito para mim, muito cinza, e eu fico extremamente deprimida. Quando eu cheguei aqui, voltei para a Sete, já tinha uma ligação grande com Brassens, a Aliança Francesa, gostava muito das músicas. Mas então, nesse ano, eu desenvolvi toda uma loucura, um delírio de que Sete é Recife Olinda. Então, Sete, para mim, os canais, né, são de Recife, e o Monte Saint Clair são as Sete Colinas de Olinda.
Então, eu já escrevi loucamente, olho as pessoas passando na rua e acho que é meu amigo lá da Ribeira. De manhã eu vejo as moças com cachorro, e a minha amiga Bel, meu amigo Valdevan, vai sair o bloco do Axé Pouco. E assim eu subo em Sete, vou para o mar, penso que estou na beira-mar de Olinda, quando estava no bairro Morro. Então, Sete para mim virou Recife Olinda, e é assim que eu me sinto em casa, para poder sobreviver nessa loucura. Então, acho que a gente recria, né, coisas assim, para poder sobreviver. Literalmente, Recife e seu duplo. Recife Olinda, né? Recife Que, Olinda. na verdade, eu digo que eu nasci no Recife porque não tinha maternidade em Olinda, né? É uma relação de amor e ódio. Eu sou, assim, olindense, moleca de praia do Bairro Novo, de Mata de Caju, e é tudo para mim, é meu Eldorado, é o paraíso perdido, é tudo, tudo, tudo. Olinda bom, enfim, Recife não, Recife é outra coisa. Mas, quem sabe, vamos ver. Então, são poemas de época muito diferente, né? Tem alguns que são ainda dos anos 70, talvez seja o mais recente, justamente. Porto. Eu sou Recife, ventre de cadela em perpétuo cio, crio. Grito do vazio, cova sem orgasmo. Meu córrego é naufrágio. Esse talvez seja o mais recente. Depois tem Olinda. Estive em outras Parises, outras paragens, sazonando, vi neves e chuvas, sempre em busca de tempos estivais. Esperei o tempo das cerejas, em cujas polpas rubras chupava a lembrança de cajus cajás. Lavei-me no Sena, sob cada ponte, e em cada vão te rebuscava, ó linda, vindo as vísceras, cada vez mais fonte. Bom, o outro é Amparo. A Rua do Amparo é larga e sinuosa e desemboca em generoso largo, onde jogamos os baldes da esperança. Ágora amiga, adro perfeito, onde se dança. Aí ficamos, não ultrapassamos os balcões, ignoramos o que deles se alcança. Mas nos outeiros do Carmo, nas encostas, amanhã no parto se avizinha, lenta e mansa, como quem vai embora. Acho que no Amparo, que na verdade se chama Rua do Amparo, mas tem essa história, né? A Rua da Consolação, a Rua do Amparo, e esses diálogos dos sentimentos e dos nomes das ruas e das vivências, né? Bom, e finalmente um curtinho. Esses são de livros diferentes, né? Os Fugas, esses mais recentes. Os livros às vezes são mais recentes, mas os poemas mais antigos têm dos anos 70. Então, a tarde caía no recôncavo, Bahia. A tarde caía no recôncavo e eu temia que não me morresse apenas à tarde. Dá para mais um? Vamos. Dá? Então, diria... Deixa eu ver. Bom, esse também é bem antigo, mas eu acho que está bem atual, né? Chama Distopia. Aprendi. O mundo é pequeno. Tudo fica igual depois de visto. Novo lugar, fico e conquisto. Depois é longo, me arrependo. Aprendi. A terra é pequena. Tanto faz trocar francos por lusos. Buscar outra morada, sem intrusos. Nem Paris, nem Roma, nem Viena. Hoje sei, foram tantas viagens. Sei de cor os mapas das cidades. Trens, aviões, hotéis. Agora é tarde. É tempo de não mais fazer bagagens. Hoje sei, foram tantos os planos. Estudei exatos os segundos. Quão acanhado é todo o vasto mundo. Não há lugar chamado onde vamos. Tá bom. Muito bom. Você fala aqui,
sempre em busca de tempos estivais, esperei o tempo das cerejas. Le temps des cerises, hein? É uma alusão ao temps des cerises. Nous vivrons le temps des cerises. As minhas cerejas são outras. As minhas cerejas são quando eu fui visitar, fui à Europa a primeira vez, não era mais menino, e eu estive lá no Vêneto e fui conhecer La Rotonda de Palladio. E estávamos no período da florescência, né? E eu fiquei embaixo de uma árvore, olhando e pensando. E, de repente, eu notei que eu estava embaixo de uma cerejeira, peguei as cerejas, comi as cerejas. Fui para a França, para Paris, e fui visitar, na mesma ocasião, na mesma viagem, alguns dias depois, fui visitar a Villa Savoie, do Corbusier. E também fui na mesma posição, muitas vezes eu quero conhecer menos, eu fico parado olhando, e fiquei lá debaixo de uma árvore e olhei, era uma cerejeira também. Então, fiquei vendo os dois projetos. E tem até um autor, né, acho que é Colin Hall, que faz a relação entre os dois edifícios. Eu pensei, Colin Hall deve ter também comido essas cerejas aqui. É o Colin Hall que faz a casa ideal e o piano dos dois, que é muito bom. Gente, a gente avançou aqui no tempo, eu vou ter que convidar o Milton para ler o trecho dele, senão, como é que faz? Vamos. Milton, você precisa ligar o som. Tá bom. E como o tempo é exíguo, Abílio, eu vou ler, eu mudei, eu ia ler um trecho de 2 páginas, mas vou ler só meio parágrafo de uma outra passagem desse romance aqui, O Ponto de Fuga, que é o 2º volume de uma trilogia. Enfim, nós já debatemos sobre esses romances com o Abílio, né, no Marieto. Augusto Massi estava presente, fez uma ótima análise dos 2 romances. O trecho que eu ia ler falava sobre Brasília, era uma crítica a Brasília por um personagem, que não sou eu. Poderia ser, mas não sou eu. Então, são 2 personagens, arquitetos, estudantes de arquitetura numa república, e o Sérgio Sand defende ardorosamente o projeto de Brasília, e o Ox, que é uma figura um pouco pedante, se não muito pedante, e muito crítica, ele critica muito o projeto de Brasília, né? Enfim, não só o projeto, a concepção de Brasília. Mas isso fica para depois, porque era um trecho meio longo, então eu vou ler apenas um trechinho de uma carta que um dos personagens, o nortista, escreve para Paris, onde mora o amigo dele exilado, o Martim. Ele foi a Manaus, exatamente, ele atravessou o Brasil, São Paulo, um voo noturno, né? Eu volto de novo ao voo noturno. Essa cena do Ângelo está no meu primeiro romance. Eu tenho uma cena sobre esse voo noturno. E agora eu volto a esse voo com vamos dizer, que é uma espécie de volta para dizer adeus à cidade perdida, que é a minha cidade, que é Manaus. Então ele diz... Morte também, ele está falando de várias mortes, né, dos amigos que morreram, do pai que morreu, ele foi para o enterro do pai, para o velório do pai, e ele continua, morte também dos espaços públicos e da arquitetura da minha cidade, Martim. Me afasto dos objetos do meu pai e ando pela cidade ensolarada, quentura sem sombra. Quando o coronel Zanda foi prefeito interventor, arruinou a memória de Manaus em nome de uma falsa e terrível modernidade. Parece que só o cemitério com seus mortos e velhas mangueiras não será destruído. Penso na infância com meu pai, ao lado dele. Penso na minha ida a Brasília, a primeira de tantas viagens.
São Paulo, Rio, Santiago, o deserto do Norte Grande chileno, Nazca, Lima. Nenhum céu nos abriga. Sempre partir sem encontrar o que mais se busca. Partir e voltar ao lar, como quem ainda é amado na aldeia antiga, como quem roça pela infância morta em cada pedra de muro. Passagem das horas, Martim, infância e vida errante. Os que partem da aldeia vão muito longe e muitos morrem na estrada. Ontem mesmo eu li essas frases numa carta de Tchekov a Gorky. A vida errante é uma coisa boa e atraente, mas com os anos a gente se torna pesada e gruda ao lugar. E no meio de fracassos e desenganos, o tempo passa rapidamente. Não se percebe a vida presente. E o passado, quando eu era tão livre, parece que já não é meu, mas de um estranho. Um abraço do amigo nortista. Milton, você falando aí, me lembrei de um aforismo de Franz Kafka, onde ele diz, de uma maneira muito melhor do que eu vou dizer agora, que a vida é tão curta, que não é possível se ir até a aldeia ao lado e voltar para casa. Esse poema, esse é do Fernando Pessoa, tem aqui várias, está entre aspas, viu? Alguns a gente rouba, outros a gente pede emprestado. Os que a gente rouba descaradamente, a gente tira as aspas. Os que a gente pede emprestado, a gente coloca aspas. Mas é que o livro tem muitas referências poéticas, né? De poetas. É um livro, o Martim é um poeta frustrado, enfim, há uma frustração, tem arquitetos frustrados também, é uma república da Vila Madalena aqui de São Paulo, uma república de perdidos também, né? De jovens que procuram, vamos dizer, um sentido para a vida e nem todos encontram, né? Ou você só encontra na escrita, né? Na literatura, em algum sentido, né? Como os arquitetos encontram no projeto, né? Na construção do espaço, porque, de fato, a poesia não, mas o romance como gênero, ele está muito ligado ao surgimento das grandes cidades, da industrialização. Quer dizer, o romance moderno surge na primeira revolução industrial, né? Ele vamos dizer, a cidade é a personagem fundamental do romance moderno. Isso no romance do século XIX é o tempo todo, né? Balzac, aquele voo de pássaro no Pai Goriot, quando ele vem lá de cima, se aproximando daquela pensão, e aí ele descreve o espaço da pensão, né? Quer dizer, e não é por acaso que muitos arquitetos, vamos dizer, se aventuraram na literatura. O Augusto citou alguns, o Alejo Carpentier e tantos outros, né? O poema do João Cabral sobre arquitetura, né? Que é uma epígrafe desse romance, né? Enfim, mas eu quis ser breve porque eu sei que o tempo Eu li o primeiro livro da trilogia, estou esperando que meu Kindle chegue aí para comprar o Ponto de Fuga, né? E esse tempo em Brasília, desses estudantes de arquitetura, corresponde exatamente ao meu tempo de faculdade, né? De arquitetura e dá a impressão que são amigos que eu conheço, teus personagens todos, que eles estavam ali na discussão. E uma vez eu vi, quando teve a tese que foi premiada, a melhor tese aqui na França, lá em Rennes, e que teve um congresso em sua homenagem, você estava aqui, Milton, e eu te vi falando, né? Você veio aqui, lá em Rennes, né? E eu vi você falando, e então eu vi você dizendo que o quanto a Brasília teve
impacto na nossa geração para a escolha de ser arquiteto, o quanto marcou a geração, o fato de ser arquiteto era uma novidade, era uma modernidade, era uma profissão nova, mas também um projeto. E eu fico pensando que eu queria saber se essa decisão dessa trilogia agora, então, entre Brasília e arquitetura, não falo sendo biográfica, porque acho que toda é biográfica, mas o quanto isso tem uma conta de fazer as contas com esse projeto frustrado, a distopia e esse desmantelo agora do Brasil. Pois é, eu acho que é isso mesmo. Esse Sérgio San, esse personagem que é San porque ele é Sansei, Sérgio San, ele diz que Brasília foi a última utopia realizada, né? E foi mesmo. Eu concordo com o personagem, né? Brasília foi quer dizer, não foi à toa que interromperam em 64, quando, com toque militar de recolher, eles recolheram também os nossos sonhos, um projeto para o país. É incrível como essa interrupção bruta e brusca voltou. Tanto tempo depois, ela voltou com outras feições, como essa caricatura de democracia, e tudo está aí, né, nos assombrando, né, nos angustiando. É que Brasília foi... Eu discordo do personagem que critica muito, né, mas tinha que ter um contraponto. Brasília foi fascinante para mim, em todos os sentidos. Eu senti muito medo, porque era 68, tinha 16 anos, 15, 16 anos, mas era fascinante como projeto, como futuro. Minha escola era fascinante, o colégio de aplicação, o modelo criado por um baiano, né? Isso foi interrompido, né? E Brasília também se desfigurou. O Brasil, a arquitetura brasileira também, os arquitetos foram banidos, né? Vamos dizer, durante a ditadura. Não foram só os educadores, os professores, os arquitetos, os artistas, né? E olha o que deu. Você vê Brasília hoje, dá vontade de chorar, né? Toda desfigurada, enfim. Mas você tem razão, acho que aquele momento... Mas você estudou lá, Sônia? Não, mas muitos colegas meus foram e terminaram lá, né? Eu comecei... Sim. Mas muitos colegas meus, inclusive os mais próximos, que são de Vitória, que tem os Sete Colinas lá em Olinda, eles estudaram e terminaram em Brasília. Então, eu tive muitos colegas. E depois eu tentei ir para Brasília e ser professora lá, já estava tudo certo, mas não rolou familiarmente, não teve aceitação. Sim. Então, porque eu queria muito ir para Brasília sempre. Enfim, era esse projeto né? Esse projeto de uma coisa ia ser moderna. Incrível, falaram do Joaquim Cardoso, que é citado também, como Alina Bobardi, Paulo Mendes da Rocha, são arquitetos muito citados nesse romance, no Pontos de Fuga. E o Joaquim Cardoso, que foi um dos maiores calculistas do mundo, não é só do Brasil, né, do mundo. Ele era um poeta aí, também pernambucano, né, um poeta extraordinário, né, poeta e calculista. Que coisa incrível que ele fez. A gente estudava aquele problema de tensão. Mas, enfim, isso é outra história. Ele foi seu professor? Não foi. Não, a gente estudava os projetos, né? Nas aulas, nas terríveis aulas de cálculo, estrutura, que assombravam, os engenheiros que assombravam os estudantes de arquitetura, mas eram exemplos de, vamos dizer, quando ele projetou a cúpula do Congresso, um dos grandes calculistas italianos disse que não ia sustentar, que era impossível, com aquela casca, com aquela espessura, sustentar uma estrutura tão complexa. E ele fez.
E está lá até hoje. Bom, pode cair por outros problemas, né? Por uma maldição qualquer, mas não pela estrutura. E a poesia de Cardoso é muito bonita, né? Ela antecipa a de Cabral em muitas feituras, né? Em muitas. Mas eu quero agradecer seu convite, viu, Abílio, também da UIA, e é um prazer conversar com vocês. É isso. Mas ainda não acabou, não, Milton. A gente vai ficar mais uns minutinhos aqui. Ah, tá. E, Ângelo, você está silencioso, a gente está querendo ouvir sua voz. Eu tô adorando ouvir aqui as histórias. A turma falar do Anísio Teixeira, né, o Joaquim Cardoso tem um poema que só tem números. Eu acho uma coisa maravilhosa. Mas, Abílio, você podia considerar uma missão, porque é muito, né, falar de literatura e arquitetura. Né, a importância dos livros na formação de um arquiteto, se penso nisso, os livros que nos formam, eu acho que não são exatamente os livros de arquitetura, né? A literatura nos forma muito mais do que livros aplicados à arquitetura. E é tão importante, se você quer dar o contexto de um lugar, né, mostrar, né, a descrição do Augusto sobre São Paulo, o Rio, assim, e mostrar pela literatura, mostrar pelo cinema, mostrar pela arte, mostrar o jeito de entender mesmo o que um lugar fala, né? E a missão seria esse encontro aqui, mas podia ser uma coisa para lançar, que é fazer essa coleção das obras, né, que construíram na literatura o significado que temos hoje, por exemplo, da cidade de São Paulo. Eu acho que ter isso de um modo organizado seria uma coisa incrível. Tem os autores que são... Eu só estava pensando aqui. Isso seria uma coisa muito boa. Mais um desafio aí, Ângelo. Mas você sabe que essas conversas, né? Essa conversa, ela tem também uma origem, né? Que antecede até o fato de ter ouvido o Milton Ratum no lançamento, é muito anterior. Eu fui convidado, uma certa ocasião, para um evento em Natal, e também fui incumbido de fazer uma mesa, né, falando sobre livros. E eu convidei o Augusto, né, para esse evento, e era curioso, foi muito curioso, porque era um evento que era super importante, né, reuniu todo mundo da área intelectual da arquitetura, e essa mesa era uma mesa assim meio lateral, né, porque não estava no fulcro da discussão, mas ela foi uma das que mais teve interesse, né, para além da participação dos convidados, que eram importantes, mas pelo tema. E daí nasceu, né, diversos outros encontros, né, com o mesmo teor, de discutir o texto não apenas como o texto descritivo, o texto como uma revelação do objeto, mas o texto como justamente esse lugar entre, né, entre a percepção e o objeto, e é onde que está toda a nossa elaboração, né, no campo não só anímico, né, mas emotivo e artístico também. Então, esse encontro para mim foi uma coisa muito importante de entender, né, e ficar até não achando que não era central. Daí eu entendi que era central, que as pessoas também sentiam que era uma questão central. E me parece que nas últimas 2 décadas, as discussões da arquitetura entraram muito no campo da percepção, da apropriação, né, do usufruto da cidade.
Portanto, as pessoas começaram, não existe mais aquela foto de arquitetura que não tem ninguém em cena, né? Então, eu entendo que as escolas de arquitetura, as discussões de arquitetura entraram para esse campo mais intersticial, mais multidisciplinar, onde a questão não só da literatura, mas também do cinema passam a ter um papel super relevante, né? Eu queria só comentar uma coisa também, porque o Augusto, a Sônia, depois falaram dessa coisa do Augusto de escrever sobre uma cidade em que não se mora, a Sônia, né, de carregar Recife e Olinda para tudo quanto é lado, o Milton sobrevoando Manaus, mas com uma perspectiva completamente diferente, né? Uma figura, talvez seja um negócio, né, dessas dualidades que perseguem os arquitetos, tudo, mas uma coisa que me acompanha muito é essa ideia do estrangeiro residente, sabe? Como, assim, alguém para quem o hábito não banaliza tudo tão facilmente, sabe? Eu acho que é um pouco acho que um pouco o que eu ouvi também dos três, mas estrangeiro residente eu acho que é uma figura que serve muito para esse tipo de sensibilidade. Milton? Não, eu só ia fazer uma sugestão impertinente. Nos cursos de arquitetura, bem que podia ter uma disciplina optativa chamada literatura e leitura do espaço. Está anotado. Vai ter vários diretores aí já implantando, vindo de você a sugestão. Mas porque é uma poética do espaço mesmo, que você pode fazer uma leitura das cidades e da arquitetura, de estilos, enfim, através da literatura. Não só da ficção, da poesia também. Né? Isso é totalmente possível e se não desejável, né? Para juntar essas coisas, né? Juntar linguagens, né? Ou cruzar linguagens. Posso propor, citando a fonte aqui? Sim. Já está dada a citação aí com aspas, né? Você não precisa você não precisa plagiar, você pode citar no caso. Mas você sabe que não quando a Sônia falou, mas quando o Ângelo comentou agora, me veio à mente o personagem de Alto da Fé, né, do Elias Canetti, que carrega os livros dentro da cabeça, né? É um fardo tão grande que ele pede até ajuda para um anão, né, para descarregar toda noite para poder dormir. Então, me parece que é um pouco assim, né? Nós levamos esse fardo dos livros na cabeça. A produção está me dizendo aqui que temos alguns minutos, né, para encerrar. E então a gente poderia encerrar vocês fazendo uma despedida rápida, né, para a gente poder finalizar essa noite, que para mim está sendo muito deliciosa. O rápido não significa tchau, vocês podem falar, por favor. Augusto? Eu aqui adorei participar, só eu não queria deixar de comentar que quando a Sônia leu algumas coisas, né, eu guardei aqui alguns versos, como Meu Córrego é Naufrágio, que eu achei muito bonito, assim, olhando os seus poemas, não é comum, às vezes as pessoas não sabem fechar poemas, sabem abrir, os primeiros versos são bonitos, mas às vezes depois não sustenta, o poema cai. Eu notei que você faz sempre o contrário, você consegue ir devagar, o seu poema vai crescendo, crescendo, chega no final, tem versos que sintetizam, assim como esse aqui, e sempre algo que seria um pouco de uma dimensão aparentemente mais trágica, ou maior, e que está embutido, né? Quando se fala como acanhado o vasto mundo, Sim. Que é quase a mesma estrutura do córrego e o naufrágio, né?
dizer, que tenham assim, o córrego menor e o naufrágio um drama, uma coisa tão... Só queria, não queria deixar passar, que eu acho que tem de várias coisas que nós falamos aqui, e que acho que envolve, inclusive, essa questão do Milton também, não é? Vamos dizer, a gente abriu com essa coisa da visão noturna, mas acho que tem uma coisa dos rios, né? Das águas, de alguma coisa que... os rios são importantes para as cidades, né? Como os rios são importantes. Então, quer dizer, é mais uma dimensão da arquitetura, desse ponto de vista do urbanismo, de onde escolher, estar perto da água, e, vamos dizer, sempre é um elemento decisivo. E quando a gente pensa, inclusive, nessas imagens que estavam sendo descritas lá, como uma lanterna, que é quase, né, um facho de luz, um rio de luz cortando à noite, né? Quando o voo noturno, nós falamos de muitas coisas que a arquitetura parece tão concreta, e, no entanto, ela está sempre do lado de algumas coisas que aparentemente são imateriais, né? O céu estrelado, a foto do mundo noturno, chegar de avião e você vê a mata e, ao mesmo tempo, o rio, e você num outro lugar tão diferente, mas mediterrâneo, isso também está presente, né? Como essas coisas são importantes, né? Como a gente, só de olhar essas relações da literatura com a arquitetura, é uma leitura do mundo, né? A escolha, aonde vai nascer uma cidade. Até Brasília, que é a cidade aparentemente, mas escolheram também, ela tem que estar lá, né? Ela vai ser criada do nada, mas escolheram um lugar para ela. Então, todas essas coisas são bonitas, que eu acho que tem muito, assim... Então, para mim, foi um prazer, assim, eu anotei um monte de coisa aqui, fiquei pensando um monte de coisa, queria agradecer, enfim, tá muito boa a companhia, e que foi um prazer papear. E Brasília é tão artificial, que até a água eles tiveram que construir, né? Ângelo? Não, gente, queria agradecer só aqui, que achei mesmo, para mim, um privilégio enorme, sabe? Assim, e sair com um presentaço, porque sair aqui com uma lista de livros para eu ler. A vantagem de ter lido pouco na vida é essa, você tem o gosto de ler. Mas eu agradecer, de verdade. Muito obrigado, Abílio, Augusto, Sônia e Milton. Um luxo. E vou propor esse curso de literatura nas escolas todas de arquitetura, vai virar uma obrigatória. E ter que... Espero que vocês possam aceitar vir falar com os estudantes. Agora eles não podem fugir. Sônia? Queria agradecer. Foi para mim é um voo de nuit, né? Um voo noturno, porque eu estou madrugada dentro aqui. Mas em tão boa companhia eu viria o dia raiar. Obrigado, Sônia. Né? Muito obrigado, viu, pela eu espero presença. Que a gente tenha outras trocas. E realmente eu também tinha arriscado, meu córrego é naufrágio, tinha arriscado essa estrofe. Acho que falta o Milton. Milton. Bom, quero agradecer também e a excelente companhia de vocês. A gente sempre aprende bastante coisa nesses encontros. E eu queria terminar com 4 versos de um poema que todos conhecem, ou quase todos conhecem, que é a Fábula de um Arquiteto, do João Cabral de Melo Neto. A arquitetura como construir portas de abrir, ou como construir o aberto. Construir não como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos. Isso aí. Que não poderíamos terminar melhor. Eu agradeço bastante a presença de todos. Nós estamos terminando bem em cima do horário. Eu agradeço a produção, que nos monitorou aqui, deu os parâmetros, né? Mas, de qualquer maneira, fica aí uma agenda para a gente cumprir, voltar a se reunir, falar de literatura, falar de cidade, se possível, dentro das nossas faculdades de arquitetura também. Boa noite, gente. Obrigado.
Boa noite. Tchau, tchau. Muito, muito obrigada por essa mesa que confirma as nossas expectativas. Eu acho que vai ser maravilhoso, porque tenho certeza que esse encontro desta noite vai abrir novos horizontes de leitores dos livros que vocês tão cuidadosamente engendram, fazem, insistem em fazer, e agradeço muito, muito a presença de cada um. E eu queria convidar a todos os nossos ouvintes e participantes, aqueles que acedem a essa plataforma exclusiva que se chama Diálogos com a Sociedade. Eu queria também convidar a todos os participantes que visitem o repositório de livros. Nós convidamos ainda muitos outros autores e editores, as editoras doutor Rui Lourido, ou então os nossos dois Ruis, o Rui Leão e o professor Rui Lourido, organizaram para nós uma abertura para o nosso mundo de língua portuguesa e nosso mundo lusófono, digamos assim, mas que se estende de Cabo Verde e de Guiné-Bissau também para São Tomé e Príncipe, para o mundo das ilhas, para o mundo dos arquipélagos, e nos leva de novo a Lisboa. Nesses encontros, nós teremos a presença, portanto, de autores premiados de língua portuguesa, falando de cidades, de suas cidades e de suas cidades nos livros. Miguel Real, falando da Lisboa pombalina, e nos revelando aspectos ainda pouco estudados sobre uma espécie de romance histórico do terremoto de 1755, falando de Lisboa também, e falando da importância dos escritores que tematizaram as cidades, os escritores portugueses que pensaram cidades. Nós teremos o Antônio Carlos Cortês, escritor, poeta que escreveu sobre o Rio de Janeiro, poesias do Rio de Janeiro, crítico dos mais importantes jornais e periódicos dedicados à literatura. Teremos o premiado autor Prêmio Camões, Germano Almeida, nos falando justamente desse universo marítimo e aquoso de Cabo Verde. Nós teremos também Olinda Beja, escritora, poetisa, nos falando de São Tomé e Príncipe, toda essa região também, de todo mundo que é um só mundo. Eu espero não ter esquecido ninguém dos nossos autores, e esses depoimentos serão fechados também pela palavra de Domício Proença, nosso acadêmico, que fez um texto belíssimo sobre a transfiguração que a literatura faz da cidade que nos parece real, e como é que ela nos leva justamente para esse mundo imaginário.
E eu gostei muito desse texto, porque eu acho que é exatamente isso que os arquitetos, dignos desse nome, dignos da responsabilidade, vou usar uma expressão velha, da responsabilidade social que eles têm, co-implicados com o mundo que os rodeia, tenho certeza que é isso que também a arquitetura promove. E é nesse ponto que arquitetura e literatura e o mundo dos livros e o mundo da materialidade e das formas construídas, eles se reencontram e eles se alimentam mutuamente. Boa noite a todos, obrigada por terem estado conosco até agora e convido, portanto, uma visita ao nosso repositório.